Olá pessoal, bem-vindos ao canal Autismo para Todos. Eu sou o Flávio, minhas qualificações estão na descrição do vídeo, como vocês sabem. E, não esqueçam do triplo C, curta, comente e compartilhe. Isso é muito importante para o YouTube fazer a nossa divulgação, não é? Hoje nós vamos falar, gente, sobre uma coisa que a gente cita em outros conteúdos, mas é necessário expandir com um título próprio, que é a questão do mundo concreto para os autistas. O mundo concreto. Veja bem, a gente tem muito de objetividade e subjetividade no nosso dia a dia. Né? Se eu for lhe contar uma história, por doida que seja, se eu estava passando na rua, estava chovendo canivete. Né? Estava chovendo canivete. Muito quente na esquina seguinte e passou uma pessoa que estava, acho que tinha alguém morrendo, né, de tão rápido que ela estava correndo. Você acompanha esse raciocínio porque você aprendeu a ler essas subjetividades. Você sabe que chovendo canivete é chovendo muito. Ou quando se diz a mesma expressão, pode chover canivete que ele vai, é você imaginando que se chover canivete, ainda assim aquela pessoa vai chegar, vai ter a intenção de chegar ao objetivo. Não é? Quando você diz que tinha alguém quase morrendo porque alguém estava com pressa, você imagina que aquela pessoa estava com uma pressa absoluta mesmo e ela estava com muita. Imagina alguém com muita pressa correndo. Né? Você não imagina que tinha uma pessoa morrendo junto do outro ou debaixo do braço dele. Né? Como é chover canivete? Você fica com medo de sair na rua porque talvez um canivete vá furar a sua cabeça, seu corpo. Não. Mas isso eu estou utilizando subjetividades, eu estou usando figuras, exageros para transmitir uma mensagem. O autista ele é muito mais concreto. O autista é muito concreto. Quando você fala esses detalhes, você cria uma confusão na cabeça dele. Né? Ele não consegue juntar as coisas. E o pior é, além de ele não conseguir entender o que você está falando, você continua falando. Né? Ou seja, há um monte de estímulo verbal que se transforma em barulho. E aquela criança, ou ela guarda isso, ou ela tinha crise ali mesmo, ou isso se soma a uma crise posterior, porque ela fica muito confusa. Então, ela precisa de um suporte, né, em que para ela entender essas coisas, ela precisa muito do visual. Ela precisa ver. A questão do imaginar, você contar uma historinha que imagina que você vai acompanhando a história que alguém está contando, cada um imagina de uma coisa. Se alguém falar sobre uma sala, né, fulano chegou, radionovela, né? Fulano chegou e fulano estava sentada no sofá. Você imagina a direita, eu imagino a esquerda, outra pessoa imagina as roupas, a cor do ambiente, se era noite, se era dia, em que posição estava a luz do sol. Você vai idealizando. Para o autista é muito concreto. Chegou uma pessoa à sala, ele aprendeu o que é sala? Ele está numa sala, sala de aula ou sala de casa? Entende isso? Então, ele precisa muito do concreto. As crianças, né, na escola ou em casa, você vai contando a ela histórias, ela precisa desse apoio visual. Então você vai mostrando, você vai pegar um livro aí, qualquer, para a criança, né? E você vai contar a ela. Né? A mãe disse ao menino para fazer carinho na vaca. O menino estava triste, chorando. E aqui ele está chorando, tem lágrimas. Então, obviamente, ele vai ter que ter trabalhado emoções para saber que aquele desenho é o menino chorando, não é?
para ele entender. Então, ele escuta, né? Tem dois estímulos aqui, o visual e o auditivo. Você está falando, explicando o que está acontecendo aqui, e ele está vendo. Então, ele compreende. Certo? Né? A mãe estava com o menino na janela. A árvore tinha um passarinho, dois passarinhos comendo a grama verde e o passarinho amarelo que estava perto da árvore. O outro passarinho estava distante, estava longe da árvore. Veja, você trabalhou ali perto e longe, que você já trabalhou em algum momento antes e ele está vendo ali no concreto, né? Vou soltando por aqui. A Joaninha aqui, ó, esconder. A Joaninha saiu daqui, voou. Só mostra ela aqui, mostra que ela voou. Então, ela queria se esconder. Ela foi se esconder na folha para outro bichinho procurar. Certo? Ela pode criar com você, né? Tem dois aqui, não é propaganda de livro não, gente. Isso aqui você pode fazer, só um exemplo. Qualquer livro que você pegar, um gibi, né, de qualquer que for, não vou citar, não sei de gibi aqui, mas mostrando as imagens, você vai criando uma história, não precisa ser a que está escrita ali não, porque tem muitas palavras, você cria na hora. E ela vai vendo a lógica dos acontecimentos, antes e depois, é trabalhado. Isso aqui é um livro sobre animais, você pode fazer os desenhos, tem os moldes, e você vai criando. Então você pode também, a parte disso, colocar a criança para desenhar. E ela vai desenhar olhando. Porque desenhar, falando, desenha o gato. Ela vai lembrar do gato. Certo? Gato. Ela vai lembrar porque já viu um gato. Mas para transformar aquilo em um desenho, para o cérebro é por demais complicado. Em termos de conexões. Para uma pessoa ou outra, não. Para o seu autista pode estar sendo fácil, mas em algum momento ele passou por essa aprendizagem. Então, isso precisa ser ensinado, exteriorizado. Né? Então, você pode mostrar uma figura para ele desenhar. Ele precisa desse suporte. Desenhe esse. E ele começa a fazer o desenho. No início pode não parecer, pode parecer uma ameba ali diante do cavalo. Mas a intenção dele era desenhar o cavalo. Ele desenhou o cavalo. E precisa ser reforçado por isso. Né? Tem uns livrinhos que é de montar. Retira para montar. Então ele está pegando na ovelha. Ele está pegando na vaca. Colocando os pés, colocando comida na boca dela. Então isso é muito concreto. Além de pegar ali no livro, tem uma textura diferente. Ele tira. E você pode criar isso, você fazer desenhos e recortar, certo? Então você vai contar uma historinha, você pode fazer também, você faz um papelão, faz uma estrada para colocar os veículos que você recortou e pintou com ele, não é? Você pintou com ele no sentido de, você fez para mostrar como era, depois fez junto, depois ele fez só, se necessário, né? Senão ele faz só. Então aqui, ó, vinha o caminhão. Esse daqui tem aqui a estrada. Um carro vermelho foi para a esquerda, o caminhão foi para a direita. Todo livro que você pegar, que tiver ilustrações, você vai transformar uma história, você vai contar uma história. Isso você pode fazer, obviamente, com qualquer material. Seja o livro que for, a fazenda, né? O caminhão chegou perto do menino. O homem estava trabalhando com as plantinhas. Você pega uma alface, pega fruta, ó, plantou aqui na árvore, mostra a figura da árvore a ele, tirou a maçã e pega na maçã. Então ele vai juntar o visual com isso, né? Tava brincando na casa. A criança já tem casa, ela tá na casa dela. Ela olha em volta e ela vê as paredes, a sala.
A estrutura casa como um todo tem que ser explicada a ela, né? Então você pega qualquer casa. Eu estou mostrando essa aqui, que é a única que tem aqui, só tem esse tamanho. Então, tem a casa aqui, aí o menino abriu a porta, foi para a varanda, subiu escada, tava na varanda. Pega os bonequinhos, o menino e a menina, a mamãe e o papai, o irmão, o vizinho esquerda, o vizinho direita. Há uma gama de possibilidades de você trabalhar. Você veio a casa, a sala da casa, o banheiro da casa, o quarto da casa, não é? O local onde lava a roupa na casa. Então você vai desenhar com a criança para ele saber essas divisões, todas essas possibilidades, né? Tem uma coisinha aqui que é difícil de mostrar, mas deixa eu tirar aqui. Você pode fazer em qualquer superfície. Você desenha uma casa, a casa da fazenda, que é a casa do cavalo. O cavalo dorme dentro. A ovelha acordou e chamou o cavalo. Vem, cavalo. O cavalo disse: espera, eu vou. Depois a árvore. E o galo acordou, o galo amarelo ficou perto da árvore. E a menina estava longe da árvore. O menino chegou. Bom dia. Vamos colocar comida para os bichinhos, para os animais? Oink, oink. Você vai usar onomatopeia se você estiver precisando que a criança comece a fazer né, balbucios, ou já fale e você precise manter esse comportamento. Então, há uma gama de possibilidades onde você vai usar essas figuras, você vai ser blocos de montar, que ele vai ver o concreto sendo construído, né? Desenhar com tinta. Ele precisa da união entre a idealização e o que ele vê, para aquilo ser construído na cabeça dele. Areia, tem umas areinhas de modelar, areia comum que você pega em qualquer lugar para brincar dentro de casa, a massa de modelar, brincar coisas com água, né? Transferência de líquido, pega a bucha, enche para colocar em outro lugar. Então, tira daqui e coloque ali. Se você disser que é para pegar a caneta, pegar a água, encher isso, levar com ele, ele começa a entender o que é pegar, levar, deixar. Porque ele precisa do concreto. Quanto mais você raciocinar aí sobre qualquer coisa, sempre vão aparecer coisas que você vai precisar do concreto para ele entender. Por mais óbvio que seja para você isso. Ok, gente? Ficamos por aqui, né? Qualquer coisa aí é só perguntar, faça seus comentários. Tudo de bom para vocês, viu? Forte abraço. Tchau, tchau.